O BGP é um dos protocolos de roteamento dinâmico mais utilizado nas redes mundo afora. De modo geral, o roteador habilitado com BGP apenas estabelece uma seção BGP com um roteador vizinho e quando essa seção é estabelecida, ambos equipamentos podem trocar informações de rede entre si e, consequentemente, montar suas tabelas de roteamento. Beleza, mas como essa seção BGP ela é formada? O meu nome é Matheus e no vídeo de hoje vamos responder essa pergunta. Para estabelecer essa seção BGP, o protocolo forma uma seção TCP entre os roteadores vizinhos, que nas literaturas são chamados de peers BGP. E esse protocolo também utiliza o que chamamos de Finite State Machine, ou FSM, para manter uma tabela de todos os peers BGP, ou seja, todos os seus vizinhos, e os seus status operacionais. Através desses status operacionais, o BGP pode determinar ou não se vai conseguir trocar informações de rede com seu vizinho. Esses status são o idle, o connect, o active, o open sent, o open confirm e o establish. Quando estamos no estado de establish, ou seja, estabelecido, ambos roteadores podem trocar informações de prefixo entre si e então montar sua tabela de roteamento. Vamos falar um brief de cada tipo desses estados do BGP. O primeiro estado que vamos falar é o estado de idle, e ele é justamente a primeira etapa do nosso estado de máquina FCM BGP. O BGP, nesse momento, ele detecta o que chamamos de evento de start, que é uma flag que indica para os nossos equipamentos que o protocolo BGP está sendo iniciado. E nesse ponto, ambos roteadores ou peers BGP tentam estabelecer uma conexão TCP um com o outro e enviam essa primeira mensagem entre si. Após o envio dessa mensagem, ambos roteadores também estão aguardando uma resposta de seu vizinho. E se algum erro ocorrer durante esse envio da resposta, o próprio protocolo BGP irá voltar para o estado de idle mais uma vez e iniciar um contador que chamamos de Connect Retry Timer. Esse contador ele tem 60 segundos, de modo que quando ele chega a zero, o roteador então vai tentar estabelecer essa conexão TCP novamente. E caso não ocorra esse estabelecimento de conexão, o Connect Retry Time é duplicado em relação ao tempo anterior. Um ponto interessante é que após o envio da primeira mensagem TCP, ambos roteadores já pulam para o segundo estado de máquina, que é o estado de Connect. E nesse estado, o BGP ele tenta finalizar o Three-Way Handshake, que a gente já falou dele aqui nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Se o Three-Way Handshake for estabelecido, o processo de sessão BGP redefine aquele temporizador de Connect Retry Timer em 60 segundos. Após a redefinição desse temporizador, uma mensagem que chamamos de Open é enviada para o seu peer BGP. Essa mensagem de Open visa estabelecer a sessão BGP propriamente dita. Dessa forma, após o envio da mensagem, o próprio roteador vai pular para o estado que chamamos de Open Sent. Caso esse processo de estabelecer a conexão não seja finalizada antes do temporizador chegar a zero, o BGP então redefine novamente o Connect Retry Timer e pula para o estado que chamamos de Active, e a gente vai falar dele já já. Porém, se esse estado também não for estabelecida a conexão, a gente volta para o estado de idle. É importante mencionar que aquele peer BGP que tiver com o endereço IP mais alto vai gerenciar o estabelecimento dessa seção BGP. E o roteador que inicia a comunicação, ele inicia essa comunicação na porta origem e porta destino, que é sempre 179 TCP. Já no estado de Active, os roteadores BGP vão tentar estabelecer um Three-Way Handshake novamente. E se essa seção TCP for estabelecida, uma nova mensagem de Open será enviada para o seu peer BGP e também o BGP vai entrar num cronômetro que chamamos de Hold Timer, ou tempo de espera de 4 minutos que ele vai ficar ali aguardando uma resposta de seu vizinho.
Após o envio dessa mensagem de Open, assim como no estado de Connect, o BGP ele vai sair do estado de Active para Open Sent novamente. E caso ocorra alguma falha, então vai ocorrer uma volta para o estado de Connect e o nosso timer de Connect Retry Time vai ser redefinido novamente. E é aí que precisamos falar do estado de Open Sent, porque nesse estado uma mensagem de Open foi enviada para o seu vizinho, como acabamos de mencionar. Logo, os vizinhos BGP eles estão esperando essa confirmação dessa mensagem enviada de Open. E quando essa mensagem de Open chega no equipamento vizinho, os dois roteadores podem utilizar essas mensagens para fazer a verificação em relação a erros do protocolo BGP. Então, os seguintes parâmetros eles são comparados entre o equipamento A e o equipamento B que estão tentando estabelecer essa seção BGP. Esses itens que são comparados são a versão do protocolo BGP, elas devem corresponder. O endereço IP de origem da mensagem de Open deve corresponder ao endereço IP configurado no equipamento. O número de ASN ou Autonomous System Number na mensagem deve corresponder ao também o que foi configurado no equipamento. Os Router IDs ou RID BGP devem ser exclusivos porque Router IDs idênticos o roteador não consegue estabelecer uma seção BGP. E por fim, os parâmetros de TTL e segurança, eles devem dar match também. E se não derem match, o próprio protocolo não vai deixar estabelecer essa seção BGP. Então essas mensagens de erros elas são utilizadas para basicamente a verificação de erros do protocolo. E aquele hold time, durante esse processo de comunicação aí, ele é negociado para o valor mais baixo. E uma mensagem que chamamos de Keep Alive é enviada para o seu vizinho. Essas mensagens que chamamos de Keep Alive são mensagens que visam manter a seção TCP, ou BGP no caso agora, ativa, de modo que elas podem ser confirmadas de envio e resposta confirmando que o seu vizinho está ativo. Então, nesse momento que os roteadores passam para o estado de Open Confirm, que a gente vai falar já já. Porém, se algum erro for encontrado nessa mensagem de Open, o próprio roteador habilitado com BGP envia uma notificação para o seu vizinho e volta para o estado de idle novamente e o processo do BGP deve recomeçar todo de novo. E agora vamos falar sobre o estado de Open Confirm. Nesse estado de Open Confirm, o BGP ele aguarda uma mensagem de Keep Alive ou Notification. Ao receber uma mensagem de Keep Alive, o roteador BGP vai perceber que todos os parâmetros verificados no estado anterior foram feitos corretamente e o BGP está tudo ok. E nesse ponto o BGP então é movido para o estado de Establish e por isso os roteadores podem trocar informações de rede entre si. Caso o roteador receba uma mensagem de Notification ou mesmo o temporizador de Hold Time expirar, então o roteador vai entender que ocorreu um problema nessa comunicação ou mesmo teve problema nas configurações feitas no match anterior e então o estado de máquina do BGP volta para idle e então o processo recomeça novamente. Por fim, chegamos na última fase do BGP, que é o estado de Establish ou estabelecido. E nesse estado a seção BGP ela está estabelecida por fim. E os vizinhos BGP podem então trocar informações de rota ou mesmo prefixos por meio das mensagens de sinalização do BGP. Essas mensagens de sinalização são chamadas de update, que contém informações de rota, e mensagens de keep alive, que são mensagens enviadas periodicamente entre os vizinhos para saber se os seus vizinhos estão ainda operacionais. E a cada mensagem de keep alive que é recebida entre os seus peers BGP, o temporizador de hold time é reiniciado novamente. Caso esse temporizador chegue a zero e nenhuma mensagem de Keep Alive seja recebida, o estado de BGP vai voltar então para o estado de idle e assim o processo BGP tem que ocorrer todo novamente. Perceba que sempre que ocorre uma falha durante o processo de máquina de BGP,
o processo ele é reiniciado e tem que ocorrer todo novamente. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou do conteúdo de BGP que a gente trouxe na aula de hoje, comenta aqui embaixo, deixa aqui o seu like. E você sabe que a gente está com uma meta de 2022 para chegar a 10 mil inscritos, então eu estou contando com a sua inscrição para a gente chegar lá. Não se esquece também de entrar na nossa comunidade do Discord e do Telegram que eu vou deixar aqui na descrição. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. E muito obrigado por assistir. É nóis!